A paz do Senhor aos irmãos. Graças a Deus, satisfação enorme estar aqui com os irmãos. Muito obrigado, pastor Marcelo, pelo convite, através dos nossos irmãos Eliezer e Cléo, a quem revemos hoje. Pessoas muito queridas, companheiros de longa data, longa jornada ali no Núcleo Bandeirante, e que hoje estão aqui com os irmãos. Uma bênção, certamente estão sendo para os irmãos como foram para nós, graças a Deus. E eu gostaria de pedir então para projetar. Hoje nós temos bastante coisa para falar, e eu não quero perder o tempo para o pastor não ficar chateado comigo, né? Ali, ó. Ok, então o que eu vejo ali, os irmãos veem aqui atrás. Finanças à luz das Escrituras, é um tema muito interessante, porque ele afeta todos nós, todos estamos vinculados a essa questão relacionada às finanças. Isso, no dia a dia, acaba nos afetando completamente. Eu queria ler a palavra rapidinho, dois textos da palavra de Deus. Um se encontra em Gênesis, capítulo de número 18, do verso 17 até o verso 19, diz assim, ó. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O segundo texto que os irmãos veem lá, por favor, está lá em João capítulo 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tomando esses dois textos como referência para a nossa ministração nessa noite, gostaríamos de falar então um pouco sobre esse tema que nos é tão importante. Por que não? Agora, são apresentadas aqui duas perspectivas de Deus em relação a cada um de nós. Então eu pergunto, será que nós temos atendido essas perspectivas? A primeira perspectiva que Deus nos mostra através do texto que ele apresenta a Abraão é uma perspectiva do ponto de vista da organização. Amados, Deus espera que nós sejamos organizados. E pense num povo desorganizado. Deus espera que nós estejamos com as coisas em dia. Ele coloca, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a sua casa e os seus filhos depois dele, para que se cumpram as promessas que eu fiz para ele. Então veja que Deus faz uma promessa a Abraão e espera que ele, Abraão, organize as coisas para que as promessas se cumpram. E muitas vezes nos arvoramos na promessa de Deus para deixar tudo por conta dele, com aquela história de que quem pariu a Deus que balance, quando na verdade Deus faz o impossível, mas o impossível cabe a cada um de nós. E a expectativa então, o primeiro ponto que eu queria lembrar, é que Deus espera que nós tenhamos organização. Trazendo isso para a vida financeira, então nem se fala. Ele nos abençoa, nos prospera, mas espera que nós tenhamos organização naquilo que fazemos. E o segundo item que Deus espera, segundo a perspectiva dele, é que nós vivemos uma vida de abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A expectativa, portanto, de Deus é vida plena. Deus quer que nós estejamos felizes. É possível ser feliz, amados. Quantas pessoas estão desistindo disso ou não acreditando mais nisso? Então, na perspectiva de Deus, nos textos que nós lemos, primeiro ele espera que sejamos organizados, segundo que vivamos de forma abundante. E será que é algo que nós temos vivido? Nós temos sido abundantes na presença de Deus? E o que é viver com uma abundância? É uma grande porção ou quantidade. E nós vemos uma vida de aflição que a maioria das pessoas passa. Ora, se ele prometeu abundância, por que temos vivido tantas restrições? Talvez porque não estejamos observando o primeiro princípio, que é o da organização. Então, quais são os passos para uma vida ordenada, organizada e abundante? Gostaria de conversar um pouco sobre isso nessa noite. E aí, primeiro, são duas abordagens. A primeira delas, eu gostaria de falar do ponto de vista espiritual. Porque às vezes a gente fala sobre finanças e há aqueles que entendem que não tem nada a ver Bíblia com finanças. Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. Não há nenhuma discrepância, não há nenhum antagonismo entre você prosperar financeiramente, entre você ter uma vida abundante do ponto de vista material também, além de ter vida abundante do ponto de vista espiritual. Então é possível você ter essa vida plena. Por isso uma abordagem espiritual primeira. E nessa abordagem, o que é então? Uma questão de espiritualidade.
E a espiritualidade, aquela segunda frase, ela é um processo que se estabelece numa relação com Deus, não é algo que cai da minha cabeça. Deus não vai dizer assim, a partir de hoje, o Aparício é alguém espiritualmente preparado. Isso não existe, é algo que eu conquisto na presença de Deus. E é durante uma caminhada que nós vamos tendo nossas vidas transformadas e nós passamos a refletir Cristo em nós. Até porque Paulo diz que nós somos a carta de Cristo escrita e exposta ao mundo para que o mundo nos leia. E aí eu pergunto, o que as pessoas têm lido quando olham para mim e para você? Então, a vida espiritual é um processo de conquista da presença de Deus. São perguntas simples que eu queria fazer para nós, para você que está aqui e para você que está nos acompanhando por meio desta live. Primeira pergunta, como é que está o seu processo de leitura da palavra? Nós temos nos aproximado, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos lido a palavra. Irmãos, essa aqui é uma pesquisa feita com crentes americanos. 22% dos crentes americanos leem a Bíblia uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Isso é pesquisa feita com crentes, não é com pessoas lá fora, é com pessoas em igreja. 19%, deixa eu olhar aqui, não vou ver, 19% leem a Bíblia esporadicamente. 14% leem a Bíblia uma vez por semana. 26% mais de uma vez por semana. E pasmem, 19% apenas leem a Bíblia todo dia. 2 em cada 10 crentes leem a Bíblia todo dia. Em qual grupo nós estamos encaixados aqui? Não tem como viver vida plena sem a palavra do Senhor, amados. Os princípios estão estabelecidos para um relacionamento íntimo com Deus e eles passam pelo conhecimento da palavra, porque é através do conhecimento da palavra que eu cresço na proximidade com Deus. E aí eu alcanço o conceito de prosperidade que não tem nada a ver com dinheiro, e muito menos com patrimônio, mas com vida plena na presença do Senhor. E as demais coisas são consequências. Quando o Senhor chama Josué, ele diz, não te mandei eu, não pasme nem te espantes. Apenas tão somente tenhas o cuidado de cumprir tudo quanto na lei está escrito. Nela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas e então farás prosperar o teu caminho. A prosperidade de Josué tinha a ver com o conhecimento da palavra. Quando você lê o Salmo de número 1, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperidade tem a ver com observância, conhecimento e vivência da palavra de Deus. Isso é que nos leva à prosperidade. É por isso que tem pessoas que não têm quase nada se comparado com o que nós temos e são muito mais felizes do que nós somos, porque alcançaram o que nós não alcançamos. É a palavra. Primeira pergunta que eu faço do ponto de vista espiritual: como anda a sua leitura com relação à palavra de Deus? Se você não tem intimidade com ela, é difícil prosperar do ponto de vista de Deus. A segunda pergunta: você faz culto doméstico? Tem nada a ver com finanças. Eu acho que tem, irmão. Eu fazia pouquíssimo culto doméstico, pastor Marcelo. Até eu pegar a Covid e ficar 50 dias em casa. Fiz 12 numa sequência. Eu falei, peraí, deixa eu te jogar aqui dentro, você vai fazer. Passei 6 meses em casa, tome culto doméstico. Aí toda hora toca violão. Voltei a tocar violão. Estou tocando violão, pastor Eliezer. Coitado da igreja, mas estou tocando violão. Porque às vezes a gente esquece de princípios básicos. É a proximidade com os seus. Como é que você vai discutir orçamento em casa se você não tem intimidade com os seus? Culto doméstico. Será que você faz? É importante, a Bíblia diz em Deuteronômio 6, 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Você tem feito isso? É você não apenas conhecer a palavra, mas levar a seus filhos a conhecer. A família inteira prospera na presença do Senhor. Essa é a lógica. Porque a prosperidade tem a ver com o conhecimento da palavra, e a prosperidade no conceito de Deus, não no nosso. Oh, glória. Então, o culto doméstico leva você e seus filhos a estarem debaixo da mesma lógica. 1 Coríntios 15, 6, quando nos fala ali, a quarta pergunta, passei rápido ali, Terceira, você participa efetivamente das atividades da igreja?
Lá em Hebreus diz assim, considerando uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Será que nós estamos assistindo a igreja caminhar ou eu faço parte da igreja do Senhor? A expectativa de Deus é que você se aliste, enquanto você cuida das coisas dele, ele cuida das tuas. Essa é a lógica de Deus. Ouvimos o pastor em instantes dizer que está extenuado desde 5 da manhã, alguém tem que ajudar. É isso, se alguém chegar, pastor, posso fazer alguma coisa? Não deixe ele perguntar, não. Aliste-se, coloque-se à disposição do Senhor. Essa é a terceira pergunta. A quarta, você tem intimidade com Deus? A intimidade com Deus é algo um pouco maior do que simplesmente frequentar a igreja, orar e chorar durante o louvor. Esses 2 textos me chamam muita atenção, 1 Coríntios 15, 13 a 6. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas lá diz que o Senhor apareceu de diversas formas e no fim fala que ele foi visto por 500 irmãos. De uma só vez ele foi visto por 500 pessoas. 40 dias depois, os irmãos estão reunidos na casa de João Marcos orando. E quantos tinham lá? 120. Cadê os 500? Por que nós somos tão rasos na relação com Deus? Por que dura tão pouco? Por que 500 pessoas viram Cristo ressurreto, mas na hora de buscá-lo, esperar a volta dele, só 120? Cadê os 380? De que grupo nós fazemos parte? Será que nós somos os íntimos que não veem mais Cristo fisicamente, mas estão ali de joelhos dizendo, eu quero te ver, eu quero te sentir. E o Senhor veio e visitou aqueles 120, os outros 380 vieram depois. Sabe, queridos, faça parte do grupo dos 120, não desanime. Pediu agora, não veio, continua pedindo. Pediu uma vez, não veio, continua pedindo. Pediu um ano, não veio, continua mais 10. Porque uma hora vem, mas tenha intimidade com Deus. Os íntimos não desistem. E a quinta pergunta, quais são os seus objetivos em relação às suas conquistas? Há 2 princípios a serem considerados em relação aos objetivos espirituais que nós temos que falar aqui. A prosperidade seja uma consequência e não um objetivo na nossa vida. Lá no livro de Timóteo, vamos abrir, porque ali também ficou pequeno para mim, deixa eu ver se aqui está maior. Tá, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição. Onde é que eu estou? 6:3? Ali. Loucas e nocivas, os homens na perdição e ruína, passe. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Só mais um. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. A riqueza não pode ser um objetivo, e tem sido, irmãos. O primeiro princípio, então, em relação a por que eu quero ter prosperidade, é que eu não posso ser rico, eu posso querer as coisas boas, porque eu quero fazer parte da igreja, eu quero dar uma vida melhor para minha família, isso é lícito, eu quero contribuir, eu quero ajudar alguém, eu quero viver, e eu quero fazer parte da obra de Deus. Você vê que quando Salomão começa a fazer o templo, ele oferta um número X de animais, mas quando ele inaugura o templo, ele faz mais de 100 vezes aquilo. Quanto mais você entra na presença de Deus, mais você oferta. Porque é isso, o objetivo da prosperidade tem a ver com o devolver. Quer ver o segundo ali? O alvo da bênção não é você. Esse é um princípio que quem descobre é muito mais feliz e recebe muito mais de Deus. Olha lá. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Irmãos, entenda, quando Deus te abençoar, é porque Ele quer que você abençoe alguém. Alguém mais vai ser abençoado. Ano passado eu recebi uma bênção do Senhor. A menina que trabalha em casa recebeu o 14º salário. Todos estão ganhando também junto, eu não ganhei. Eu fiquei em casa quase 7 meses. E eu fiz um propósito com Deus, pastores. Eu disse, Senhor, se o Senhor não tocar no meu salário, eu não toco em nada, nenhuma despesa minha. E ninguém mexeu no meu salário. A moça que ficou lá em casa 6 meses, ela recebeu pontualmente o salário dela por 6 meses, sem discussão, sem férias, sem nada. Recebeu o salário dela. A moça que passa, recebeu o salário dela. Por quê? Porque se eu fui abençoado, eu não posso tirar dos outros, meus amados. Porque o alvo da bênção não sou só eu. Se ele me abençoou, os outros têm que ser abençoados junto comigo. Não seja sovina nessas coisas. Quando Deus colocar na tua mão, abre a mão e seja abençoador, porque Ele põe mais. Essa é a lógica. O princípio é esse, o alvo da bênção não é só você. Retém a sua parte, olha lá. Outro retém o que deveria dar. Não é tudo não, você tem direito à sua parte, lógico.
Mas se você receber uma bênção, não se esqueça que alguém mais vai ser abençoado através da sua bênção. Esses são princípios. Nessa abordagem espiritual, então, nós esperamos, às vezes, que as ações miraculosas de Deus sejam em nosso favor, mas nós não agimos na mesma proporção na direção dele. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É imperativo para nós, não é para Deus. Não é Deus que tem que me conhecer, ele já sabe quem sou eu. Eu que preciso conhecê-lo e continuar buscando conhecê-lo. É um imperativo para mim e para você, a aproximação para com Deus. Quando você pega o outro texto de Timóteo, ele diz que chegai-vos a Deus, Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É de novo um imperativo para mim e para você, não é Deus que tem que se aproximar de mim, quem precisa dele sou eu, quem tem que ser humilde e se aproximar sou eu, e as consequências disso são as prosperidades que Deus nos impõe, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, sejam elas materiais, inclusive, pastora Cláudia. Essa é a abordagem espiritual que eu queria trazer para os irmãos, para que a gente pudesse entender ali. Que nós queremos que às vezes Deus haja de forma grandiosa na nossa vida, mas nós limitamos o nosso relacionamento com Ele. Deus nos convida a mantermos uma relação diferenciada com Ele. Deus quer intimidade contigo. Deus quer intimidade. Ele quer confiar em você grandes coisas espirituais ou não. Essa é a abordagem financeira. Quanto mais a abordagem espiritual, quanto mais você se aproximar do Senhor, mais próspero você será. E eu não estou falando de dinheiro. Porque o resto é consequência. O resto é consequência. Eu tenho uma irmã mais velha que tem uma propriedade rural. E aí eu fui lá uma vez, a pessoa que mora na fazenda, a esposa dele, pensa numa crente, pastor, mas pensa numa mulher do sorriso daqueles daqui até aqui. É a esposa do menino que trabalha na fazenda. E pensa numa pessoa feliz. Porque ela encontrou a maior riqueza que alguém pode encontrar. Cristo. A lógica dela é: irmão, eu vou morar na glória. E o Senhor tem eternidade para mim. E eu vou viver a riqueza dele. Não é a que eu quero, é a dele que eu vou viver. Oh, glória. Isso é prosperidade, irmãos. Viver isso é algo muito próspero. Consideradas esses 5 pontos, essas 5 perguntas, que é importante você respondê-las depois. Eu sei que eu falo muito rápido, até porque o tempo é curto, então a gente está correndo. Depois você dá uma olhada de novo na live, se você se interessar. Mas responda essas perguntas para você. Vamos para uma abordagem financeira agora, um pouco mais focada. Passos importantes para uma vida saudável financeira. Coisa boa é vida saudável do ponto de vista financeiro. E o que é uma vida saudável do ponto de vista financeiro? Você recebe, consegue pagar suas contas. Isso já é bem saudável. Se sobrar, é maravilhosa. E o engraçado é que os nossos pais ganham 1/10 do que nós ganhamos, tem 1/10 da escolaridade que nós temos, e tem mais dinheirinho do que a gente guardadinho lá. Ó. Sabe por quê? Eles sabem viver, a gente não sabe. É simples assim. Vamos pensar um pouquinho nisso? Primeiro, descubra quem você é em termos financeiros. Você se conhece? Olha, irmãos, o exercício da autoanálise é algo muito importante. A gente tem que saber o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. Eu não diria nem de ruim, mas de que precisa ser melhorado. Então, conhecer-se a si mesmo é o primeiro passo para uma vida financeira organizada. E aí tem essas categorias de pessoas. Tem o descontrolado, o gastador, o desligado, o poupador e o financista. São 5 categorias de pessoas, né? O que é o descontrolado? Esse não tem ponto forte nenhum, é uma bagunça. Ele paga juros desnecessários, ele não sabe o que ele deve, ele não sabe o que ele compra. Tudo que ele vê pela frente, ele compra. Ele sai de casa para comprar pão e volta com alguma coisa para casa. É totalmente descontrolado. Ele não tem controle financeiro, ele paga a fatura do cartão de crédito pelo mínimo, ele usa cheque especial. Esse é descontrolado. Já o gastador é aquele que não consegue resistir a um bom gasto. Ele gasta tudo hoje porque eu não sei se eu vou viver amanhã. O problema é que não morre, e aí tem que pagar as contas. Porque se morrer, está beleza, o seguro fica para a mulher e está tudo certo, mas não morre. E aí, irmãos, se algo vem à sua mão, planeja, aquilo que eu falei, abençoa alguém, faz o seu plano, usa um pouquinho, vive um pouquinho, mas não se esquece que tem um dia de amanhã. E o gastador não está nem aí para isso. Tem o desligado. O desligado não tira extrato bancário. Ele não sabe exatamente quanto ele ganha, quanto ele não ganha. Vai vivendo a vida do jeito que dá, tira um extrato, eita, acabou o dinheiro, aí vamos esperar o próximo mês. Aí ele fica em casa e para de gastar. Esse é o desligado.
E tem o poupador. O poupador já é aquele que não gasta nada, já vive numa miséria, eu sou vina, que perde todas as oportunidades da vida para tentar guardar para o que ele não precisa. E o financista já é o controlado. Esse já é aquele que faz plano para tudo. Eu estou mais ou menos nisso aqui. Eu tento controlar tudo porque eu tive uma experiência muito ruim. Eu fali em 97. Os irmãos sabem da minha história. Então, aquela experiência me fez ser organizado para nunca mais passar por aquilo de novo. Eu não sou assim porque eu achei legal, não. Eu sou assim porque eu experimentei o outro lado da coisa. Eu fali em 97, terminei de pagar a conta em 2012. Foram 12 anos, eu e minha esposa, 2009. 12 anos, eu e minha esposa pagando essa conta. Não é fácil. Então eu passei a ser bem organizado com as minhas coisas. Só que com isso você é meio chato, né? Todo mundo vê você meio chato, porque tudo você quer organizar. Né? Eu saí um dia para viajar com um amigo meu, a gente foi para a Bahia, e ele disse assim, então tá, a gente para no meio do caminho. Eu falei, aonde? Ah, a gente vê. Eu falei, negativo, eu quero saber o hotel, a cidade, para deixar pago. Não, Paris, para com isso. A gente vê, no meio do caminho a gente para. Eu não dou conta disso, irmãos. Para mim tem que estar certinho. Se eu saio daqui, eu vou dormir daqui a 800 quilômetros no hotel X e está paga a conta. Pronto, aí no meio do caminho não tem problema. Para mim, assim, ele já é mais tranquilo, está tudo certo. E eu fui no ritmo da viagem dele, deu tudo certo, mas eu fiquei desesperado. Esses são os jeitos das pessoas. Ó. Você pode ser descontrolado, gastador, desligado, poupador, financista. Descubra quem você é e melhora. O ideal é você juntar um pouco do financista com o poupador. Esse é o melhor dos mundos. Mas é importante você admitir quem é você. Segundo, conheça e controle suas finanças. Entenda o que é suas contas. Olha só essas pesquisas aqui. Ó. O Estadão fez essa pesquisa. 18% dos entrevistados declararam possuir conhecimento sobre finanças pessoais. Só 18%. 82% não sabe o que é isso. 80% declararam ter parcial ou nenhum conhecimento sobre as finanças da casa deles. Você imagina você parar uma pessoa na rua, você sabe como é que são as suas contas? Não. O que você paga de conta? Sei lá. Como é que a pessoa vive, gente? Não tem sentido. 70% dos que não possuem controle sobre as finanças terminam o mês no vermelho ou no 0 a 0. Lógico. Se você não controla, você não sabe para onde você vai. 29% dos que possuem controle sobre as finanças terminam o mês no vermelho ou no 0 a 0. 36% dos entrevistados não souberam quais contas regulares que tinham que pagar no mês. Não tem uma planilha. Minha esposa tem um controle legal, ela tem uns controlezinhos dela lá, mas tem um calendário que fica lá em cima da mesa. Ela aposentou, acredita que essa criatura novinha da gente já está aposentada? Da minha idade já está aposentada. Começou a trabalhar muito cedo. E ela tem um calendário, aí ela põe lá dia 10, pagar isso, pagar isso, tudo no calendário, tudo certinho, controladinho, tudo beleza. Se precisar de dinheiro emprestado, ela me empresta. Mas eu uso o calendário, mas está controlado. Tem o controle dela, mas o calendário lá certinho. Tem gente que não sabe o que tem que pagar. Chega uma conta e fala, mas como é que pode? Olha a fatura do meu cartão. Gente, quem assinou a fatura do cartão foi tu. Satanás não tem a senha do seu cartão, não. Ele até sabe, mas ele não usa. Aí o sujeito chega a fatura do cartão, a pessoa, meu Deus, como? Foi você que passou a senha. É porque não controla. 38% declararam que não avaliam as finanças antes de comprar um bem. Sai comprando, é um negócio impressionante. 1 em cada 4 brasileiros estão negativados. 25% da população brasileira está na SPC ou Serasa. Não tem sentido um negócio desse. E olha, tem um monte de crente ali. Misericórdia. Tem um monte de crente aí negativado também. E olha, quem está falando é um que já foi negativado. Eu entendo disso, mas você está lutando para sair? Amém. Você vai sair e vai vencer. Agora, se você está acomodando, isso é assim mesmo, negativo. Não é assim mesmo. Sai dessa, em nome de Jesus. Deus tem uma vida plena e abundante para nós. Ah lá, o R7 publicou essa, ó. Dívida média dos brasileiros é de cerca de R$ 4.000. Todo mundo endividado. 59% dos entrevistados não sabem o que estão devendo. 47% dos entrevistados têm no cartão de crédito a maior dívida, que é um perigo. O cartão de crédito é uma conta complicada de você usar. E aí eu pergunto, como é que andam as suas contas? O que é importante aqui nesse quesito? Conheça as suas contas, faça a planilha e veja o que vai dar. Aí tem gente, com amigos nossos, que diz assim, eu não vou fazer planilha, porque quando eu vejo está no negativo, eu prefiro desistir. Não, é o contrário, faz o negativo que vai ficar positivo depois, mas organiza as suas contas. Em nome de Jesus, pega as da sua esposa, pega as suas, põe num papel e vê como é que vai fazer e você vai sair dessa. Terceiro, faça planos e metas financeiras. Qual a diferença entre o ontem, hoje e o amanhã? É uma questão de atitude. Como eu disse, eu e minha esposa passamos situações muito difíceis. Levamos 12 anos para passar. E hoje a gente tem toda uma questão de zelo e de cuidado nas decisões que a gente toma. Porque eu tomei uma decisão que impactou a vida dela. Ela nem concordou quando eu abri a empresa.
Mas eu abri, bonzão demais, sabia tudo. Eu dou conta. Quando quebrou, quem me ajudou a pagar a conta? Dona Maria. E essa agora, eu entendo como é que a gente faz todas as decisões. Vamos trocar um carro, vamos comprar uma casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente faz juntos. Por quê? Porque a decisão é do conjunto, é uma atitude. Pensando no ontem, no que a gente tem hoje e no que a gente quer para amanhã. É uma questão de planejamento. O quarto passo, implementar uma regra 50-30-20. O que é a regra 50-30-20? Simples. 50% você gasta com o custeio da sua vida, normal. 30% com lazer e com aquelas coisas que você agrega, que é o seu estilo de vida, e pelo menos 20% você poupa. Quando a minha filha mais velha começou a trabalhar, ela disse, eu falei, minha filha, guarda um pouquinho do seu dinheiro. Eu falei, guardar para quê? Para você ver o que você vai fazer. Não vou fazer nada, eu ganho pouco, aquelas coisas de menino. Recebeu o primeiro salário, falei, pai, até que é bom, mas isso aqui não dá para guardar nada. No terceiro mês já começou a dizer que era baixo de novo, e aí vai. Um dia está passando no Pistão Sul e viu lá um apartamento de 197 mil. Ela falou, pai, aquilo ali é entrada ou é o preço do apartamento? Eu falei, é o preço do apartamento, um apartamento de um quarto. Então eu posso batalhar para comprar. Eu falei, bingo, aleluia! Entendeu a lógica? Se você poupar, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta e quanto você guarda. Essa é a lógica. Fazer sua vida caber dentro de determinados limites é o grande desafio para sobrar um pouquinho para poupar. Não é fácil. Quinto passo, monitore os seus planos financeiros e seus orçamentos. Isso é olhar. Irmãos, depois dessa coisa que eu vivi, todos os dias eu acesso minha conta e concilio minha conta, todo santo dia. Besteira, exagero, todo dia. Qualquer despesa que eu faça, eu pego o papelzinho, põe na minha carteira, no outro dia à noite, ou no próprio dia à noite, eu acesso a conta, transfiro para a planilha e digo o que eu gastei, porque aí no final do mês eu sei quanto eu gastei com comida, com estacionamento. Eu sei que é meio exagerado, mas eu sei o que eu vivi. E eu sei como nós trabalhamos para corrigir o que nós vivemos. Foi controlando diariamente e planejando os próximos 5 anos. Tudo meu é daqui para 5 anos, daqui para 5 anos. Bate? Não. Não bate, mas pelo menos me dá uma linha de caminho onde a gente vai trilhando. E Deus tem abençoado, a gente tem conseguido aquilo que a gente tem planejado para nós, para as nossas filhas e para a nossa vida. Sexto, inserir a família na concepção do orçamento, pelo menos em linhas gerais. Muitos pais tentam isentar os filhos desses problemas financeiros. Quando eu falei, minha filha mais velha, que hoje tem 25 anos, tinha 2. Imagina a situação. Então ela chegava, foi crescendo, a gente naquela dívida, via fazer o orçamento do mês. Né? Então vamos fazer o orçamento. Cacai, tem McDonald's? Não, esse mês tem não. 2 anos assim. Um dia, não, agora dá para levar no McDonald's. Aí comprava o McDonald's dela. Eu e a Flávia olhando, a vontade de avançar, mas não dava para comprar para os 3, vai só para ela. Mas ela estava lá no contexto. Me lembro que anos depois nós fomos trocar de carro e ela dizia sempre, Cacai, compra um carro vermelho. Ela queria um carro vermelho, Gabriela queria. Quando eu fui comprar o carro, eu tinha comprado um Escort, na época era um carro XR3, era um carro importante, né? E aí, na hora que eu fui fechar o negócio, eu falei, peraí, eu tenho que comprar um carro vermelho, esse era prata. Eu falei, você tem um carro vermelho? O cara olhou para mim e deve ter dito, você é doido. Eu disse, não, eu quero um carro vermelho. Comprei um Logos que tinha saído de linha. Mas eu tive o prazer de chegar em casa. Quando eu estacionei aquele carro, que a pequena saiu, que ela disse, Cacai do céu, deu um carro vermelho para nós, aleluia. E edificou a fé da minha filha. Ela fez parte do processo de recuperação pós-falência. Ela entendeu cada milagre que Deus fez. Eu protegia em alguma medida, mas eu permitia que ela vivesse o milagre de Deus junto comigo e com a Flávia. Minha filha entendeu o que é um Deus da provisão. Insira seus filhos. Por que nós temos que participar com os filhos? Primeiro, para que eles aprendam. Ora, ensinando não está fácil. A Bíblia diz em Provérbios 22:19, não removas os limites antigos que te impuseram os teus pais. Nós fomos criados em princípios muito estabelecidos. Eu sou filho de mineiro. Então, meu pai e minha mãe são extremamente tradicionais. Tem 84 e 83 anos, casados há 61 anos. Então, pense no tradicionalismo. E foi assim que eles me educaram. Nós já não educamos com tantas regras. Imagina para onde vai isso. Por isso que a gente tem que ensinar os filhos para que eles aprendam a lógica, comprar o que pode pagar as contas em dia. É importante que eles entendam. Não chegar um cobrador na porta da sua casa, seu filho atender e dizer, papai não está, e você escondido. É óbvio que ninguém faria isso. Mas é inserir os filhos para que eles aprendam. Segundo, para toda a família caminhar na mesma direção. Imagina eu e minha esposa querendo fazer um plano para
poupar para fazer algo aqui assim assado, minhas filhas sonhando outra coisa. Não tem sentido, a família tem que caminhar na mesma direção, todos. Para que todos compreendam o peso das responsabilidades. Senão fica fácil um carregar o fardo e o outro fazer do jeito que quiser. Essa conta, ela é dividida com todo mundo. É claro que você tem que proteger seus filhos, não é tudo, mas você tem que inseri-los dentro do processo de definições das regras aqui dentro. E também para evitar atritos. Porque é um tal de jogar na cara. Imagina se a minha mulher quisesse fazer isso comigo. Não abre essa empresa que esse negócio não vai dar certo. Claro que vai, eu sei. 2 anos e meio, 3 anos depois, quebrando. Estou devendo até as calças. A alma não, porque ela tem dono, mas o resto eu estou devendo. Bora bem, vamos junto. Imagina se ela quisesse jogar na minha cara. Por isso que eu faço o que ela quiser, porque ela podia ter me largado. Ela morava na casa do pai dela, nós morávamos na casa do pai dela. Um sobrado, e nós morávamos na casa de cima. Então, se eu saísse, a casa era dela, está tudo certo. A dívida estava no meu nome, estava tudo certo. Mas ela não me abandonou. Ela me ajudou a pagar a conta, e por isso hoje a gente vive o que pode viver de bênção. Nós temos vivido pela graça e para a honra do nome de Jesus. Ao invés de jogar na cara, vamos resolver o problema, mas não fazendo de novo. Aprendemos com preço altíssimo, irmãos. E eu louvo a Deus por isso. Então, para reduzir os atritos. 7º passo, aposenta cartão de crédito, irmão. A gente tem um hábito muito ruim de usar cartão de crédito. Eu gosto de usar cartão de crédito por conta de pontuação de milhagem. Todo ano a gente faz uma viagem de graça. Mas com cuidado. Se você não tem esse cuidado, aposenta. Esse cartão de crédito não ajuda ninguém, né? Eu tenho um amigo que carrega a carteira desse jeito, né? Tem um contra-cheque de quando ele começou a trabalhar, aquela carteira lotada. Para que isso, irmão? Aquele monte de cartão, monte de papel. Tira esse negócio, bota uma coisinha simplesinha, só um cartãozinho para emergência e deu, tá tudo certo. 8º passo, importantíssimo, gasta menos do que você ganha. Finanças é uma coisa muito simples. Como eu disse, meu pai tem 84 anos. É muito fácil para o meu pai entender isso aqui. Ele ganha bem menos, tem a aposentadoriazinha dele, e tem a casa dele, tem um aluguelzinho, meu irmão dá uma casa para ele morar aqui em Brasília, então ele tem um aluguelzinho da casa dele lá do interior de Goiás. Junta, uma vidinha sossegada, quieta, não tem riqueza nenhuma, mas está vivendo tranquilo. Por quê? Porque nunca gastou mais do que ganha. Um princípio que os nossos pais sabem viver. Se a gente aprendesse com eles. Essa geração dos 60 para cima aí vai fazer muita falta. Porque eles sabem viver um estilo de vida que às vezes a gente não respeita. Gasta menos do que você ganha e você vai ver que bênção que vai ser a sua vida. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: Parício, se eu te desse agora R$1 milhão, ou te desse 1 centavo por 30 dias, dobrando o valor a cada dia. Responda rápido, qual dos dois você quer? Eu falei, 1 milhão. Acabou de perder 9 milhões. 1 centavo, 2 centavos, 4 centavos, 8 centavos, 16 centavos, 32, 64, no final dá 9 milhões de reais. Que é o princípio, quando você ganha, não importa se é pouquinho, se você vai juntando depois de 30 anos, não são 30 dias, 30 anos, você tem o seu recursozinho. Se quando minha filha nasceu, eu tivesse colocado R$50 na poupança por mês, para ela hoje eu dava um carro para ela que ela tem 18 anos, sem gastar 1 centavo. Bastava 50 por mês. Mas a gente não pensou isso. Entende? Não é o quanto, é o tempo. Por isso que tem que gastar menos do que você ganha e guarda um pouquinho. Abençoa aquele, abençoa esse, ajuda na igreja, faz tudo que você tem que fazer. Nunca vai faltar, vai ter uma vida quieta, sossegada e tranquila. Esse é um princípio. Sua vida tem que caber dentro do seu salário. E às vezes a gente olha para o lado e vê o vizinho com a foto lá na Ásia. Puxa, eu também quero ir lá. Aí você vai lá, pega um financiamento e vai. O vizinho não foi com financiamento. Você não precisa viver a vida dele, vive a sua. O seu salário tem que caber dentro da sua vida e a sua vida tem que caber dentro do seu salário. Esse é um princípio que nós precisamos considerar no nosso dia a dia. O mês tem 30 dias. Você recebe o valor, opa, vou aproveitar, vou aqui, vou no restaurante X, Y, Z, mas o mês tem 30 dias, você tem que abastecer carro até o último dia, você tem que pagar as contas até o último dia, você tem que almoçar no trabalho até o último dia, o mês é cumprido, irmãos, então planeja um mês que vai dar certinho, gaste menos do que você ganha, que vai dar tudo certo. O 9º passo, seja persistente, eu estou terminando, organizado, e firme nos seus propósitos, e a sua família vai agradecer sempre. Eu louvo a Deus porque, sem nenhum assim, nada piegas, eu sou filho de um vaqueiro. Meu pai, quando eu nasci, era vaqueiro na fazenda de um cidadão em Uruana, Goiás, onde eu nasci.
batalhou, olha o que ser organizado, juntou, tinha um dinheirinho, comprou a casa. Aí trabalhou puxando peito de vaca até juntar o dinheiro, vendeu a casa, juntou o dinheiro, comprou um caminhão. Meu pai se tornou caminhoneiro. Você tem noção do que é a ascensão social de um vaqueiro virar um caminhoneiro? Tem noção do que é? E como é que ele conseguiu um negócio desse sem gastar financiamento? Foi no cash. E foi daquele caminhão que hoje eu tenho a graduação, tenho pós, tenho mestrado. Eu devo isso a ele, a vida dele e ao estilo de vida calmo e persistente e trabalhador, com a paciência de quem não dá um passo maior do que a perna. Essa é a lógica. Às vezes, amados, para dar o melhor para os nossos filhos, nós damos um passo maior do que o que nós precisamos dar. E depois nós descontamos no próprio filho o nosso nervosismo e as nossas impossibilidades. Nossos filhos não precisam disso, nossos filhos precisam exatamente da tranquilidade e da perenidade. É todo dia, tudo certinho, sem susto. Por que adianta dar um monte hoje e amanhã dizer que não tem mais? Essa persistência e organização é algo que Deus coloca. Deixa eu voltar aqui, depois, esse próximo slide tem se você passar, tem um filmezinho, eu queria mostrar. Quando a gente se organiza, eu vi isso que eu achei muito interessante, né? Será que 150 jogadores conseguem perder para 3 jogadores? 3 jogadores são capazes de ganhar um jogo contra 150 jogadores? Quer ver? Vê se dá para passar, irmãozinho. Ali, ó. Se você passar o mouse ali, eu acho que dá para ver. Vamos ver. Ali. São 3 jogadores e do outro lado 150 crianças. Olha lá. Dá uma olhadinha nesse vídeo para você ver. Onde está a bola, está aquele monte de menino. Ó. A hora que mostrar o gol é muito engraçado. Tem uns 20 goleiros. São 3 rapazes contra 150 crianças. Olha lá. Quando um deles pega a bola, o estádio vai abaixo. É pena que não tem o som. Muito legal. Isso tem a ver, enquanto você vai vendo ali, isso tem a ver com a nossa vida financeira. Se a gente for organizado, não importa quantos adversários a gente tem, a gente consegue fazer o gol. A gente consegue chegar lá. Veja que aonde está a bola, está todo mundo. Hoje a moda é iPhone. Aí todo mundo quer comprar iPhone. Você tem condições de ter um iPhone? Compra, não tem? Para com isso, irmão. Olha lá. Vamos ver o que vai fazer. Olha o tanto de goleiro lá, o de azulzinho lá. Que gracinha. Ó. Fica dando bala, o tanto de goleiro. 150 contra 3. Vamos ver se os 3 dão conta de fazer o gol. Vamos ver lá. Ó. É agora. Ó. Gol. Ó. Nós temos 150 adversários. Pode tirar. Nós temos 150 adversários. Aí. Isso. Nós temos 150 adversários. A vida não é fácil. Mas você tem que ser organizado. E quando você for organizado, você consegue fazer as entregas que você precisa. Eu me lembro que quando a minha filha mais velha fez 11 anos, a gente começou a planejar os 15 anos dela. E eu realmente não queria o baile, aquelas coisas. Eu queria, vamos embora visitar, vamos lá na Disney, vamos conhecer. E com 15 anos, 4 anos depois, nós juntamos o necessário para ir à Disney. Nós fomos com tudo pago. E eu levei $6.000, isso é uma fortuna. Mas foram 4 anos organizando uma viagem. Quando ela fez 15, que a gente voltou, opa, agora ela vai fazer 18, tem que comprar o carro. Mais 4, só conseguimos dar o carro com 19. 4 anos de novo. Se a gente for persistente, organizado e com calma, e não comprando nada que não precise, a gente consegue fazer as entregas. Agora, se sair comprando, passando cartão, você pode comprar o carro que você quiser, mas depois tem um problema. E o 10º último passo, viva a vida que você pode e não a vida que você quer. Tito 2 diz assim, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não, coloquei não. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos o presente século sóbria, justa e piamente. Título 2, 11 e 12. Tito. Esse texto fala que a gente tem que viver o presente século de forma sóbria, justa e piamente. O que significa isso? É viver a vida que nós podemos e não a vida que nós queremos. É viver a vida que é importante para mim, para quem eu amo e para quem está no meu contexto. E não a vida da sociedade que acha o que eu tenho que ter ou deixar de ter. Às vezes a gente tem até condições, mas precisa. Não, então vive a vida que você pode, mas não a que você quer. Estamos vivendo uma vida para dar satisfações para os outros. Às vezes eu vejo e eu fico impressionado, pastor, uma pessoa chega num restaurante
Aí o garçom serve um prato bem bonito, quente. A pessoa começa a tirar foto e postar, ao invés de comer a comida quente. Eu não suporto um negócio desse. Ao invés de aproveitar e degustar a comida quentinha, quer contar para os outros que estão naquele restaurante e põe o localizador para mostrar que é um restaurante granfino. Esse é o mundo que nós vivemos, isso é mediocridade. Nós não precisamos disso, irmãos. Eu tenho uma experiência que eu gosto de contar, Eliezer já ouviu, eu gosto muito de contar. Eu vou fazer 30 anos de casado agora com a Flávia em outubro. Quando nós fomos fazer 25 anos, eu disse a ela, lá bem antes, falei, nós vamos para Paris. Vou dar uma roxa em tu, neguinha, lá na Torre Eiffel. Pode deixar comigo que eu vou te dar um cheiro lá. Qual vontade que eu tinha de levar a Flávia lá. E fiz esse planejamento, vamos. Minhas filhas têm uma diferença de idade entre uma e outra de 8 anos. Uma está com 25, a outra fez 18 agora, 7 anos e meio. E a nossa casa era bem pequena. Agora, graças a Deus, a gente comprou uma casa até bem melhor. A casa do lado, inclusive. Mas antes a gente morava numa casa que só tinha 2 quartos. É o nosso e o das duas. E aí começou a relia normal de uma adolescente com uma jovem. Então ficou aquela nheque-nheque lá. Toda hora tinha uma relia. Não tinha briga, nunca brigaram. Mas ficava aquele desentendimento porque usavam o mesmo quarto. A Flávia disse a Paris, vamos embora reformar essa casa? Eu tinha um escritóriozinho pequeno. Falei, vamos fazer disso um escritório? Falei, uma reserva que tinha era da viagem. Era Paris. E aí, eu falei, bom, então vamos fazer. Aí, para ficar legal, nós fizemos um armário, botou ar-condicionado, a casa ficou uma gracinha e separamos os 2 quartos. Por incrível que pareça, elas passaram a dormir junto todo dia, só para encher a paciência, coisa de menino, né? Todo dia que chega em casa, tá as duas lá no meu quarto. Mas beleza, estavam os 2 quartos. Aquilo que era o recurso da viagem de Paris virou uma casa arrumadinha, com armário planejado em todos os cômodos, para caber, né? E ar-condicionado, e televisão 4K, botamos tudo, ficou bem arrumadinho, para as duas ter seus espaços, escritório, tudo certinho. Ficou bem legalzinho, mas a viagem rodou. Chegou o dia dos 25 anos de casamento, boda de prata. E aí, vamos para Paris? Não deu, irmão, só deu para ir para Pirinópolis. Peguei o carro. Nós fomos para Pirinópolis de manhã, sentamos, né, Flávia, lá no Rio das Almas, um pé na água ali, brincando, conversando bastante. Depois a gente foi para o restaurante Dona Cida. Eu não sou dono do restaurante não, mas vai lá, irmãos. Tem uma galinha caipira com angu e quiabo. Oh, Jesus, só de falar, gordinho só pensa nisso, né? Só pensa em comida. E a gente comeu, nós chegamos lá mais ou menos umas 11 horas, toma suco, pediu essa galinha lá para as 3h30, a gente ainda estava lá. Eu acho que o garçom falou, quer colher para comer o caldo da galinha aí? Não é possível. Foi um dia maravilhoso. Na volta eu ainda disse, agora eu vou passar pelo outlet, você pode gastar R$100 no outlet ainda. Ó, o maridão, coisa boa. Passamos no outlet, andamos, lanchamos no Gerivá, ela comprou o que tinha que comprar, voltamos para casa e foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi a nossa lua de mel, dialogando em Pirinópolis, ao invés de ir para Paris. Porque era o que eu podia naquele momento. Ela não me cobrou porque nós proporcionamos à nossa família, para isso nós tivemos que proporcionar essa reforma, nós tivemos que abrir mão de um sonho sem problema, eu tenho a vida inteira com ela, para a gente ir lá, seja se for em Paris. Eu acho que esse ano nós trocamos de casa recentemente, então os 30 anos não vai dar de novo. Eu acho que nós vamos para Belo Horizonte dessa vez, eu vou ousar. Que negócio de Paris, Belo Horizonte, eu comi lá no mercado de Belo Horizonte. Sabe? Porque o que importa é onde eu e ela estamos, não importa o lugar, importa nós dois lá. Foi um dos dias mais felizes do nosso casamento. Em Pirinópolis, no dia que fizemos 5 de outubro daquele ano que nós fizemos, 96, 2000 e... Nós estamos em 2016. Nós fizemos um dia maravilhoso. Não deu para fazer o que eu queria. Aí eu pergunto aos irmãos, eu tinha certamente crédito para comprar isso? Dava para comprar no crédito. Tinha condições de pagar? Arrochando bastante, talvez desse. Daria para pagar? Bastante dor de cabeça, talvez daria. Eu precisava disso? Não. Por quê? Porque a vida que eu posso viver não é a que eu quero viver. Eu tenho tempo, nós vamos viver juntos. Em nome de Jesus, eu vou ver minha esposa envelhecer, ela vai me ver envelhecer. Eu vou envelhecer mais rápido que ela não envelhece, é uma benção. Mas nós estamos juntos, depois a gente vai. E se não der para ir em Paris, a gente vai onde for. Se ela estiver comigo, está valendo. Isso é o que importa. É a vida que eu posso viver e não a vida que eu quero viver. Não meta os pés pelas mãos para provar para os outros, para tirar uma foto e postar uma coisa que não importa, porque para ela e para mim importa onde nós dois estamos e não onde o lugar. Importa nós dois. Esse é um exemplo de viver a vida que a gente pode e não a vida que a gente quer. E eu espero que você leve isso muito a sério no seu viver diário.
Porque a graça de Deus, eu tinha colocado o título, se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos o presente século sóbria, justa e piamente, a vida que a gente pode e não a vida que a gente quer. Isso é a coisa mais importante que nós temos, viver uma vida quieta e sossegada, sem ninguém cobrando, isso é o que importa. Estando com a pessoa que você ama, está tudo certo, sem problema nenhum. Pode voltar? Ali. Queria aproveitar aqui então e abençoar você para encerrar essa ministração com a bênção sacerdotal. Diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão aos israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. É com esta bênção que eu abençoo a sua casa, abençoo as suas finanças, peço a Deus sabedoria na sua vida para você ser um bom mordomo e um bom dispenseiro daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Deus te abençoe e te prospere, segundo o conceito bíblico de prosperidade. O resto é consequência. Amém, meu irmão? Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém?